Você já se perguntou o que realmente passou pela cabeça de Adão e Eva depois de tudo o que aconteceu no Éden? Será que eles se arrependeram de verdade? Ou será que existe um lado dessa história que a gente ainda não conhece? Hoje vamos mergulhar fundo nesse mistério e revelar uma verdade que pode mudar totalmente a forma como você enxerga esse momento tão marcante. E sabe o que é mais interessante? As respostas estão escondidas em detalhes que a maioria das pessoas nunca percebeu. Então, se você gosta de desvendar histórias, descobrir coisas novas e refletir sobre temas que vão além do óbvio, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nada dos próximos vídeos. Aí uma dica: o que vamos falar no final pode ser a parte mais surpreendente de todas, então fica comigo até o fim porque isso vai valer muito a pena. Preparado? Vamos juntos nessa jornada. Adão e Eva nasceram em um cenário digno de conto de fadas. Imagine um lugar onde tudo o que você precisa já está lá, ao alcance das mãos. O Jardim do Éden era exatamente assim: frutas das mais variadas, árvores majestosas, um clima perfeito. Porém, em meio a tanta fartura, havia uma única regra clara. Deus disse que eles poderiam desfrutar de tudo, exceto de uma árvore específica, a do conhecimento do bem e do mal. Essa proibição parecia simples, quase como dizer a uma criança para não tocar no fogão quente. Não era uma questão de controle, mas de proteção. Afinal, nem sempre entendemos os motivos por trás de certas restrições, mas elas existem para o nosso bem. E aqui vale uma reflexão: quantas vezes ignoramos conselhos achando que sabemos mais? Muitas vezes aprendemos do jeito mais difícil. No entanto, o que era para ser uma convivência harmoniosa logo tomou um rumo inesperado. A serpente astuta e persuasiva entrou em cena. Ela plantou a semente da dúvida no coração de Eva, fazendo uma pergunta aparentemente inocente: Deus realmente disse isso? Essa abordagem ainda é muito usada hoje em dia, sabia? Quantas vezes somos levados a questionar algo sólido por causa de uma dúvida bem colocada? Eva, talvez encantada pela novidade ou pela possibilidade de algo mais, cedeu. Ela comeu do fruto e ofereceu a Adão, que também participou. Esse momento crucial revela como somos influenciados pelo ambiente e pelas pessoas ao nosso redor. É um lembrete poderoso para escolhermos bem as nossas companhias e evitarmos lugares onde a tentação pode ser maior do que a nossa força. Depois do ato, veio a clareza. Adão e Eva perceberam que estavam nus, e essa descoberta trouxe um peso que nunca haviam sentido antes: a culpa. Eles tentaram se cobrir com folhas, um gesto que simboliza nossas tentativas inúteis de esconder nossos erros. É curioso como, mesmo sabendo que Deus sabia de tudo, eles tentaram se esconder. Não somos muito diferentes, não é? Quantas vezes fingimos que nada aconteceu, mesmo quando a consciência nos acusa? O afastamento deles do Criador foi imediato e profundo. A expulsão do Éden não foi apenas física, mas espiritual. Era o início de uma caminhada marcada pelo trabalho duro, dor e desafios. Aqui cabe uma pausa para pensar: como lidamos com as consequências dos nossos próprios erros? Porém, mesmo diante do erro, Deus não os abandonou. Ele fez vestimentas para cobri-los, usando peles de animais. Esse ato pode parecer simples, mas traz uma mensagem profunda. Foi o primeiro sacrifício, um gesto de cuidado que apontava para algo maior: o plano de redenção. Deus não desistiu deles, assim como não desiste de nós. Esse amor incondicional nos convida a refletir sobre como lidamos com os nossos próprios relacionamentos. Será que temos essa mesma disposição de perdoar e cuidar, mesmo quando somos feridos? Talvez ao pensar nisso, possamos agir de forma mais generosa com aqueles que nos cercam. E o que essa história tem a ensinar? Mais do que um relato do passado, ela é um espelho para nossas vidas hoje. Todos nós erramos, e o mais importante não é evitar falhas a qualquer custo, mas reconhecer quando caímos e buscar reconciliação. Errar faz parte da jornada, mas permanecer no erro é escolha. Em momentos de dificuldade, é a graça divina que nos dá forças para seguir em frente. Essa lição é um convite à esperança. Afinal, sempre há um caminho de volta, desde que estejamos dispostos a trilhá-lo. Imagine, por exemplo, aquele amigo que você perdeu por causa de uma briga. Talvez seja a hora de dar o primeiro passo para reconstruir a ponte. Agora, quando você pensa em Adão e Eva, percebe que a história deles não acabou no erro. Muito pelo contrário, foi apenas o começo de algo muito maior. A queda abriu caminho para o plano de redenção, um plano que tem tudo a ver com cada um de nós. Assim a história continua, e a cada passo que damos, ela nos desafia a refletir sobre quem somos, o que queremos e para onde estamos indo. O que será que vem depois dessa reflexão?
A história de Adão e Eva ganha novos contornos quando olhamos para as consequências de suas escolhas. A partir do momento em que comeram o fruto, a realidade nunca mais foi a mesma. O trabalho que antes era prazeroso tornou-se árduo, e o relacionamento com Deus foi abalado. A separação espiritual trouxe um vazio que nada mais podia preencher. E quantas vezes nos encontramos na mesma situação? Quando seguimos um caminho que sabíamos ser errado, o peso das consequências logo vem, e nos perguntamos como chegamos ali. Isso é um convite à reflexão. Estamos realmente conscientes das escolhas que fazemos no dia a dia? Mas não pense que tudo foi desespero. O plano divino de redenção começou a ser desenhado desde o momento da queda. A primeira promessa de um Salvador, feita a Adão e Eva, é um lembrete de que Deus nunca nos abandona, mesmo quando erramos. Isso nos faz pensar em nossa própria vida. Imagine um pai ou mãe que, mesmo vendo o filho errar, permanece ao lado, oferecendo apoio. Essa é a essência do amor incondicional. E se você já se sentiu distante ou desamparado, lembre-se, há sempre uma chance de recomeçar. Basta dar o primeiro passo, mesmo que ele pareça pequeno. A partir de então, Adão e Eva precisaram aprender a viver em um mundo completamente diferente. O Éden, com toda a sua perfeição, ficou para trás. Mas o aprendizado que veio com isso moldou suas vidas. Não é diferente conosco. Muitas vezes, precisamos enfrentar dificuldades para crescer e amadurecer. Pense, por exemplo, em alguém que perde um emprego, mas encontra nessa situação uma oportunidade de reinventar sua carreira. Adão e Eva tiveram que lidar com uma realidade dura, mas, ao mesmo tempo, descobriram a força que tinham para seguir em frente. Essa força para seguir em frente é o que sustenta a humanidade até hoje. A história da queda não é apenas um relato de desobediência, mas um exemplo de como podemos nos reerguer após o fracasso. Eles aprenderam a cultivar a terra, criar uma família e buscar propósito em meio às adversidades. E você? Em que áreas da sua vida pode transformar fracassos em oportunidades? Às vezes, a maior lição está em como nos levantamos, não em como caímos. Pense nisso. A promessa do plano de redenção, revelada através dos séculos, é uma mensagem de esperança. Deus nunca os deixou desamparados, e o mesmo vale para nós. A vestimenta que ele providenciou para Adão e Eva foi o início de algo maior, apontando para o sacrifício de Cristo. Essa narrativa mostra que há sempre uma saída, mesmo quando tudo parece perdido. Assim como um farol em meio à tempestade, essa esperança ilumina nosso caminho, trazendo direção e conforto. Cada detalhe da história de Adão e Eva está repleto de ensinamentos que continuam relevantes hoje. Ela nos lembra de como nossas escolhas moldam nosso destino, mas também de como a graça de Deus pode transformar qualquer situação. Ao refletir sobre isso, pense em sua própria vida. Que áreas precisam de redenção? Onde você pode aplicar os princípios de amor, perdão e recomeço que essa história ensina? Porque a história não termina aqui. Na verdade, ela apenas começa a se desdobrar em algo muito maior. Ao longo da história de Adão e Eva, percebemos lições valiosas que ecoam na vida de qualquer pessoa. Uma das maiores é a necessidade de reconhecer os erros e buscar um caminho de reconciliação. Quando eles saíram do Éden, tiveram que encarar uma realidade que nunca haviam experimentado. Mas veja, não é exatamente isso que acontece conosco quando enfrentamos as consequências de nossas escolhas? O primeiro passo é admitir que erramos. Negar ou fugir só prolonga o sofrimento. É como um corte que não tratamos, ele pode infeccionar e causar mais dor. Assim como eles tiveram que aprender com os próprios erros, somos convidados a fazer o mesmo. A caminhada de Adão e Eva fora do Éden também nos ensina sobre perseverança. A vida fora do jardim não era fácil. Cultivar a terra exigia esforço, e as dificuldades eram constantes. Mas eles seguiram em frente. Esse é um exemplo poderoso de resiliência. Pense na sua vida. Quantas vezes você enfrentou algo que parecia insuportável, mas conseguiu superar? Talvez não tenha sido da forma como esperava, mas cada desafio vencido contribuiu para o seu crescimento. Essa história nos mostra que mesmo em meio às dificuldades, é possível encontrar forças para continuar. Além disso, a relação deles com os filhos também carrega ensinamentos. Caim e Abel, os primeiros filhos, revelam que os erros dos pais muitas vezes afetam as próximas gerações. Mas isso não significa que estamos presos ao passado. Cada um de nós tem a oportunidade de romper ciclos negativos e criar um novo legado. Se você sente que carrega algo dos seus antecessores que não quer passar adiante, lembre-se, a mudança começa com uma decisão. Adão e Eva tiveram que lidar com as consequências das ações de seus filhos,
e isso nos lembra da importância de educar com amor e sabedoria. A história também nos convida a refletir sobre a esperança. Mesmo após a queda, Deus prometeu um redentor, alguém que traria restauração e reconciliação. Essa promessa alimentou gerações e nos alcança até hoje. Não importa o quão difícil seja a situação, há sempre uma esperança à vista. Você pode pensar em momentos difíceis da sua vida em que uma palavra ou um gesto de esperança fizeram toda a diferença. Assim como Adão e Eva seguraram essa promessa, somos chamados a manter a fé no futuro, mesmo quando tudo parece perdido. Por fim, é fascinante pensar em como a história deles está interligada com a nossa. Ela nos lembra que errar é humano, mas o perdão e a graça são divinos. Cada erro pode ser um trampolim para algo maior, desde que estejamos dispostos a aprender e crescer. E assim como eles seguiram em frente, somos convidados a fazer o mesmo. Qual será o próximo passo da sua jornada? Quando pensamos na história de Adão e Eva, vemos mais do que só o momento em que eles erraram. Percebemos que foi o começo de um grande aprendizado, onde eles tiveram a chance de começar de novo. Mesmo enfrentando tristeza e dificuldades fora do jardim do Éden, eles encontraram formas de seguir em frente. Isso nos ensina que mesmo quando tudo parece dar errado, sempre podemos recomeçar. E sabe o que é interessante? Esse novo começo pode não ser perfeito, mas sempre traz lições importantes. Adão e Eva mostram que recomeçar é possível, mesmo depois de perder algo muito valioso. Outra coisa bonita é como Deus continuou perto deles. Mesmo depois do erro, Ele não os deixou sozinhos. Deus prometeu que um dia tudo seria consertado, e essa promessa deu força para eles continuarem. Isso nos faz pensar, será que confiamos que há algo bom acontecendo, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas? Adão e Eva precisaram confiar em Deus mais do que nunca, e isso é uma lição para todos nós. A vida deles também nos ensina sobre a importância da família. Eles foram os primeiros a formar uma família em um mundo cheio de desafios. Não foi nada fácil, mas através da família deles, o plano de Deus continuou. Isso nos mostra que as escolhas que fazemos afetam as pessoas ao nosso redor e até as gerações futuras. Pense nisso, como suas atitudes hoje podem ajudar quem vem depois de você. É uma grande responsabilidade, mas também uma chance incrível de fazer algo bom. Além disso, a história deles nos convida a pensar sobre como lidamos com nossos próprios erros. Será que aprendemos com eles ou apenas fingimos que nada aconteceu? Isso nos mostra que é preciso coragem para encarar os erros e humildade para aprender com eles. Quando fazemos isso, crescemos e nos tornamos pessoas melhores. Talvez seja a hora de se perguntar, o que posso mudar na minha vida para fazer melhor daqui para frente? Por último, a história deles nos lembra que tudo isso faz parte de algo muito maior. Adão e Eva começaram a história da humanidade, mas ela ainda não terminou. A promessa de Deus, que começou com eles, continua viva em cada um de nós. Isso nos dá direção e um propósito para viver. Assim como eles encontraram um novo caminho, nós também podemos encontrar o nosso. Se essa mensagem tocou o seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com seus irmãos, seus amigos e com quem você acredita que precisa ouvir essa palavra. Deixe o seu like, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este, e abençoe outras pessoas com esse simples gesto. Assim você ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais vidas. Na sua tela vai aparecer outro vídeo que preparamos com muito carinho para você. Clique e continue a sua jornada de aprendizado e reflexão. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.